Amém, irmãos? Abramos nossas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 2. Nós iremos fazer a exposição do verso 1 até o verso de número 11. Eclesiastes, capítulo 2, do 1 ao 11. Irmãos, todo o livro que nós temos, na verdade, toda a verdade que nós temos visto em todo esse livro que nós estamos estudando, ele está em volta da pergunta: qual é o sentido da vida? E parece um pouco repetitivo falar da mesma coisa, mas é isso mesmo que Salomão está fazendo. Ele está pesquisando, ele está analisando, ele está refletindo para tentar encontrar o sentido da vida debaixo do sol. E eu acredito que todos nós, em algum sentido, também paramos e nos perguntamos qual é o sentido da vida. Por que estamos aqui? Por que fomos criados? Qual o objetivo de Deus em nos criar? Mais uma vez, nós precisamos voltar no Éden. E é lá que a resposta está. É lá que é dado todo o prazer da vida na criação. Mas também é lá que é dado todo o desgosto da vida na criação. É de lá que nós podemos afirmar e ter a percepção de que nada faz sentido quando Deus deixa de ser o sentido. De lá para cá, então, o homem vem tentando fazer vários experimentos, tentando achar uma forma de viver melhor nesse mundo. E muitos têm lançado ao trabalho, à sabedoria, ao lazer, ao entretenimento, a dinheiro, a fama. E qual é a ideia dos homens fazendo esses experimentos? Tentar achar sentido na vida. Tentar preencher o vazio que está dentro do seu coração. O que Salomão está tentando nos dizer é o seguinte: eu já tentei todos os caminhos que vocês estão percorrendo para achar sentido. E eu posso garantir uma coisa para vocês: todos esses caminhos de experimentos são becos sem saída. O pregador, autor do livro de Eclesiastes, relatou para nós no seu livro uma experiência no laboratório da vida, e nela ele nos relatará o que experimentou para achar sentido da vida e qual a conclusão que ele chegou dentro do seu laboratório. Mais uma vez, todos nós estamos convidados a entrar dentro do laboratório de Salomão. Cada frasco, uma experiência. Misturando tudo, veremos qual é a sua conclusão. Leamos para começar o verso 1, parte A, do capítulo 2. O texto sagrado diz o seguinte: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Até aí. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, nós estamos diante do Senhor em oração para pedir o auxílio do Teu Espírito Santo. Nos ilumina nessa noite, Senhor. Tira toda a dispersão que possa haver. Tira toda a preocupação com o amanhã. Faz com que todos nós estejamos concentrados em ouvir a Tua voz. Nós queremos Te ouvir e mudar de rota nessa noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém. No capítulo 1 de Eclesiastes, Salomão levanta o véu da realidade e nos apresenta a sua tese principal. E nós vimos isso nos 2 últimos sermãos. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Ele observa então o círculo repetitivo da criação. O sol se levanta e se põe, o vento que gira e os rios que correm e enchem o mar. E todas as coisas sob o sol. O conhecimento humano, a busca por sabedoria, a observação do mundo, tudo parece terminar no mesmo ponto. Segundo Salomão, no capítulo 1, ele diz que é cansaço, frustração e vazio. Esse capítulo, então, serve como uma introdução à sua investigação sobre a vida. Agora, no capítulo 2, como falei para vocês, ele expõe o laboratório da alma humana, onde se testam os caminhos mais promissores que o mundo pode oferecer aos seres humanos. E mais uma vez revela que nenhum deles, separados de Deus, pode sustentar todo o peso da eternidade.
Mais uma vez ele vai afirmar para a gente: não vá por esse caminho, eu já estive aí. Correlete é como guia espiritual, que já percorreu todos os caminhos que os homens pensam trilhar para encontrar sentido. E ele vai afirmar para todos nós: eu já estive aí. Neste capítulo, então, do verso 1 até o verso 11, ele deixará claro para a gente que há 3 caminhos falsos em busca de sentido. Há 3 caminhos falsos em busca de sentido. E trilhando esses caminhos, dessas experiências, o que é que Salomão percebe? Salomão percebe, em primeiro lugar, que os prazeres não têm sentido. É o que vemos na sua fala de introspecção inquieta. Veja comigo o que diz o verso 1 e 2. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Se você perceber nesse texto, Salomão está convidando a si mesmo. O começo do texto, ele diz: eu disse a mim mesmo, conversando consigo mesmo: venha, experimente a alegria. Este é o laboratório dos prazeres de Salomão. Nós estamos então diante do dilema do coração humano. Ele quer experimentar essas coisas para ver o que é que vale a pena debaixo do céu. E o que é que Salomão convida a sua alma a experimentar em primeiro lugar? A alegria. Experimente a alegria, descobrindo as coisas boas dessa vida. O pregador, irmãos, está testando a alegria como caminho para a satisfação da sua alma. A superficialidade dessas experiências revela justamente uma insatisfação profunda do seu ser. Nós estamos aqui diante de um rei que tinha acesso a todos os bobos da corte, do mais alto padrão de entretenimento. Nós temos um rei que poderia ter o melhor humorista da época. Nós temos um rei que poderia contratar o melhor stand-up para trazer alegria ao seu coração. Ele está experimentando, ele quer provar a alegria. Ele quer ter prazer na alegria. Ele está clamando para si mesmo: venha, experimente a alegria. Descubramos o que é bom na vida. É como se ele estivesse no seu trono e dissesse: bobos da corte, e façam graça para que eu possa rir. Humoristas, contem-me a melhor piada. Teatro, façam a sua melhor peça de comédia. Façam-me rir para ver se o vazio do meu coração pode ser preenchido. Para ver se há satisfação enquanto eu me alegro, vendo tudo aquilo que vocês podem produzir. Mas ele conclui uma coisa: o sorrir por sorrir é loucura. E a alegria vazia não tem valor algum. O sorriso como um fim em si mesmo é vazio, é loucura, não faz sentido. Salomão está dizendo: eu experimentei a alegria, eu experimentei o riso, para ver se havia satisfação. E o rir por rir é loucura, é vazio, não faz sentido. Depois de assistir todos os espetáculos, todos os stand-ups que ele podia, depois de ver todas as séries de comédia para ver se havia sentido na sua vida, ele toma outra decisão no seu experimento. Veja comigo o verso 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. O segundo experimento de alegria de Salomão está ligado ainda à alegria, porque está ligado ao vinho. Nesse caso, a bebida, e veja que para que ele tenha a sua posição, o seu raciocínio do experimento, ele diz que mantém a sua vida orientada. Salomão não está se embriagando com o vinho, não é o que o texto está nos dizendo. Salomão não está passando dos limites enquanto bebe. Ele está experimentando o vinho, mantendo a sua mente orientada. Ou seja,
Este é um experimento consciente e não embriagado. O objetivo dele é saber o que vale a pena debaixo do céu. É experimentar tudo o que ele possa experimentar enquanto tem vida. Corlett inicia sua jornada debaixo do sol como experimento hedonista. Como observa Michael Ayrton, essa é uma tentativa existencial de escapar do fardo da vida, por meio do riso e por meio do vinho. Formas clássicas de fuga. Philip Reich observa que esse é o grito de uma alma que se perdeu da eternidade e tenta anestesiar o vazio com prazeres temporários. Mais uma vez ele poderia afirmar: nada faz sentido quando Deus deixa de ser o sentido. Salomão está se lançando à alegria, ao riso e ao vinho, para tentar de alguma maneira aliviar o fardo do seu coração, para aliviar de alguma maneira a insatisfação dos dias debaixo do sol. Salomão sabe que tudo está empoeirado com a queda. Salomão sabe que tudo foi afetado pela queda e não temos uma satisfação plena e absoluta em todas as coisas que fazemos. Então ele testa o riso, talvez haja satisfação nisso. Então testa a alegria, talvez haja satisfação nisso. Então testa o vinho, talvez haja satisfação nisso. São experimentos debaixo do sol para aliviar o fardo que ele carrega todos os dias, tentando encontrar o sentido da vida. Essa constatação denuncia que o prazer, por mais intenso, não consegue preencher a dimensão eterna da alma. Eclesiastes 3:11, nós iremos estudar mais à frente, nos lembra que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E essa eternidade nos denuncia, dizendo o seguinte para todos nós: nenhum prazer imediato, nenhum vinho, nenhum riso, nenhuma alegria momentânea podem suplantar o anseio pela presença eterna de Deus. Todo o anseio de ter uma satisfação aqui é justamente o anseio pela presença eterna de Deus. Nesse sentido, o apelo à alegria autônoma é uma afronta à teologia bíblica da criação. Porque todos nós fomos criados para desfrutar de Deus e não para substituir Deus pelos seus dons. Romanos 1:25 é claro sobre essa ideia. Ele acusa esta inversão como idolatria. Adoraram a criatura em lugar do Criador. Aqui já vemos que, desconectado do Criador, todo prazer se torna uma farsa. O rir é loucura. E o apego ao vinho não faz sentido algum. O que temos nesse texto, irmãos, é a idolatria do prazer como uma grande traição do coração humano. A idolatria do prazer como uma grande traição do coração humano. Nesse sentido, a busca pela alegria não é o problema. O problema é buscar a alegria em fontes quebradas. Não há problema em assistirmos uma série de comédia. Não há problemas em ouvirmos um humorista. O problema, então, está em buscar alegrias em fontes quebradas. Piper certamente diria mais uma vez a todos nós: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. A ideia é que Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele, no próprio Deus. Não satisfeitos no riso, no rir por rir. Não satisfeito no vinho, beber por beber. E não satisfeito na diversão que apenas disfarça o grande abismo que a queda causou. Mas o que somos? Expert em disfarçar o que de fato estamos passando.
expert em tentar costurar ou remendar o buraco da nossa alma. Mostrando e tentando parecer que está tudo bem. Esbanjamos a alegria, esbanjamos o riso e nos parecemos com um bobo da corte. Examine então onde você tem procurado alegria. Onde você tem procurado satisfação. Onde você tem procurado ter prazer. Podemos ligeiramente cair na idolatria de Romanos 1:25. Buscar prazer e satisfação na criatura, no lugar do Criador. Isso é fácil. Porque no mundo da era digital, nós somos o tempo todo oferecidos a isso. Emílio traz alguns exemplos no seu livro, Isto é Filtro Solar, mostrando sobre o sentimento de alegria que nós podemos possuir e que tenta substituir aquilo que somente a eternidade poderia fazer. Ligeiramente nós podemos estar com os nossos corações alegres e felizes e palpitarem um pouco mais rápido quando nós temos uma viagem para fazer e estamos chegando perto do dia de viajar. O nosso coração se alegra quando nós temos um dia grande de trabalho e lembramos que amanhã é um feriado. O nosso coração se alegra em saber que o dia está uma porcaria. Mas quando chegar em casa, eu vou ligar a televisão, vai ter uma Netflix e eu vou conseguir satisfazer a minha alma naquela série. Nos alegramos com pouco. Nos alegramos com migalhas. E apresentamos satisfações falsas ao nosso coração para tentar mostrar que está tudo bem, que está tudo normal. Mas nada dessas coisas que procuramos debaixo do sol podem satisfazer plenamente o nosso coração. O riso pode mascarar a dor por um tempo, mas não vai curar o vazio. Eu me lembro quando eu era criança, e que a gente ia viajar, e era quase uma viagem, íamos para a praia em Cabedelo. Eu mal dormia a noite toda. Temos que pegar o trem no outro dia, era um dia de grande expectativa. No outro dia estávamos em Cabedelo, voltava, tudo estava do mesmo jeito. Eu me lembro recentemente, quando fiz a minha viagem para o Rio de Janeiro, a ansiedade de voltar ao Rio de Janeiro, a ansiedade de rever amigos dos Estados Unidos, ansiedade de visitar pontos turísticos do Rio. Mas voltei e tudo está do mesmo jeito. É a ideia de que por mais que eu busque satisfação nas coisas terrenas, na criação, nada pode me satisfazer completamente. O vazio, a dor, a frustração e a insatisfação só podem ser preenchidas por uma única pessoa: Deus. O próprio Deus. Porque quando buscamos prazer sem limites, nós acabamos escravizados daquilo que nós consumimos. E isso é muito nítido. É uma vida hedonista. É uma vida dedicada ao prazer. Uma vida dedicada à alegria sem freios. Salomão, o personagem implícito aqui, serve tanto como espelho, como uma advertência para todos nós. Ele é o exemplo vívido de alguém que teve tudo: riqueza, sabedoria, poder, influência, liberdade. Mesmo assim, se perdeu na busca por aquilo que não lhe satisfaz. O que torna essa figura tão poderosa é que ele personifica o que muitos desejam ser, mas mostra que o fim da estrada é desespero se Deus não estiver no centro da nossa satisfação. A vida de Salomão ecoa para todos nós a parábola do filho pródigo. Ambos buscaram prazer longe do pai. Ambos tentaram experimentar o que essa vida pode oferecer para ver se havia sentido. Ambos buscaram, através dos seus recursos, muitos prazeres para satisfação. Ambos encontraram, no fim, o vazio.
Mas aqui também há um chamado à graça. Assim como o filho pródigo foi recebido de volta, o texto de Eclesiastes é um apelo à sabedoria para quem ainda pode voltar. Mas o mundo está gritando para todos nós: siga o seu coração, viva o agora, aproveite. Você merece ser feliz. Mas a Escritura está bradando para todos nós nesta noite que o nosso coração é enganoso, que a vida é como vapor, e o prazer sem Deus é vaidade. É aquilo que escorre pelas mãos. Por isso, nessa noite, renda-se ao Evangelho que liberta-nos dos prazeres que tem nos aprisionado neste mundo. O caminho de Cristo não é o da anulação do prazer, mas da redenção do prazer. Nós não somos proibidos de assistir um bom filme, isso é graça comum. Nós não somos proibidos de assistir um bom show, isso é graça comum. Não somos proibidos de tomar um bom vinho, isso é graça comum. O problema não está nas coisas. O problema está em colocar o coração nessas coisas. O Senhor nos chama para redimir tudo aquilo que Ele colocou em nossos corações, para dominarmos. Lembremos de Jesus que venceu a tentação do prazer autônomo, para oferecer a todo o seu povo alegria verdadeira. E é o Espírito Santo, então, que nos capacita a viver com prazer santo, ancorados na presença do nosso Deus. Confiemos nisso. Andando nos caminhos falsos para achar sentido, Salomão percebeu, em primeiro lugar, que os prazeres não têm sentido, e perceberá, em segundo lugar, que as conquistas não preenchem. Mais uma vez, nós estamos dentro do laboratório de Salomão. O laboratório mais variado, mais dinâmico já existente no mundo. Depois de experimentar a alegria, o riso e o vinho, para ver se achava sentido na vida, agora Salomão vai se lançar nas suas conquistas pessoais. Veja comigo, diz o verso 4, 5 e 6. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Veja o que o texto está nos dizendo. Salomão está se aventurando em criar e construir tudo o que seja glorioso nessa terra. Tudo o que faça com que o seu nome seja lembrado. Mansões em que as pessoas passam e digam: esta mansão é de Salomão. Jardins que as pessoas passam e digam: este jardim foi feito por Salomão. Pomares em que as pessoas desfrutem e lembrem: estes pomares foram construídos por Salomão. São grandes projetos, casas e vinhas. São grandes jardins, pomares e todo tipo de árvore frutífera. Nas suas árvores, nos seus pomares, devia ter jaca, maçã, morango, tomate e tantos outros. Salomão também fez grandes reservatórios para irrigar tudo aquilo que ele estava construindo. O texto diz que tinha bastante água para sustentar tudo aquilo que ele projetou. Ele projetou todas as coisas e proveu o sustento para que todas as coisas continuassem vivas. Para cuidar de tudo o que ele diz, de todas as suas conquistas, de todo o seu empreendimento, de todas as suas construções, ele traz a informação para a gente no verso 7. Comprei escravas e escravos, e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Salomão tem gente para todo lado para cuidar dos seus negócios. Tem empregados para tudo que é canto. Tem escravos em todos os cantos da casa. Tem gente para cuidar das casas, dos pomares, dos jardins e para irrigar tudo aquilo que ele construiu. É gente que não acaba mais. Embora Salomão não tenha uma Porsche na sua época, ele tinha aquilo que naquela época era ostentação. Bois à vista de todos. Escravos e escravas. E riqueza à mostra de todo mundo. Mas nesse experimento não podia faltar uma coisa, não podia faltar o dinheiro. E tudo que o dinheiro pode lhe proporcionar. Por isso ele fala no verso 8: ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias,
Servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, a delícia dos homens. Salomão tem uma riqueza invejável. Se suas festas fossem nos dias de hoje, certamente Salomão teria nesses seus bailes o cantor Pavarotti, Djavan, Mumuzinho, Menos é Mais, Tim Maia, NX0, Projeto Sola, F-Hop, Oficina G3, Fruto Sagrado, PG e tantos outros. Se Salomão quisesse ter prazer, ele nos diz que tinha à sua disposição mais de 1000 mulheres em seu harém. O que ele enfatiza? A delícia dos homens. Nós poderíamos perguntar em que é que vai dar esse experimento, Salomão? Esses componentes químicos que você está usando no seu laboratório podem dar problema quando juntar tudo. Estamos no laboratório de Salomão. Ele está juntando muita coisa no lugar só. Será mesmo que as conquistas debaixo desse sol vão preencher o vazio do coração? Correlete, então, passa de uma busca sensorial para uma busca produtiva. Ele quer construir, ele quer ter patrimônio, ele quer ver progresso das coisas com o seu dinheiro. Mas se vocês perceberam uma coisa, existe uma expressão que se repete no texto. Uma expressão hebraica, que está dizendo o tempo todo, fiz para mim. Ressaltando o ego na sua ação. O tempo todo Salomão está dizendo, fiz para mim, construí para mim, conquistei para mim, tive para mim. Greg Bartolomeu destaca que esse é um eu exacerbado da modernidade, projetado no Oriente Antigo. Espero que ele perceba até o final dessa experiência que nada faz sentido quando Deus deixa de ser o sentido. Você não acha difícil não invejar esse homem? Será que todos nós também não gostaríamos de viver como um grande rei? Com tantos pomares, tantos bois, tantas ovelhas, tantos escravos, tantas escravas, tantos trabalhadores ao nosso dispor. Pomares, vinhas, jardins, casas, construções, conquistas. Nestas mesmas condições, nós também gostaríamos de ter uma casa com a vista melhor e mais bela, como Salomão estava tendo. Nós gostaríamos que alguém fizesse o nosso trabalho em nosso lugar. Lavar prato, cuidar do menino, varrer casa, lavar roupa, estender roupa. Quando Samara vai dar um relatório do que ela fez, para que o almoço atrasasse, ela diz, eu peguei o pano, tirei o pano do cesto, coloquei o pano na lavadora, tirei da lavadora, estendi, apanhei, botei o pregador, tirei o pregador. Ela fala 20 coisas na mesma função, que dá a entender que foi muita coisa. Andei até lá, vim de lá até aqui. Olhei para João, visitei João, falei com João. Quem não gostaria de pessoas que fizessem tudo isso em nosso lugar? Eu varro aquela casa, já fico cansado, a coluna já fica doendo. Todos nós gostaríamos de ter muitos empregados em nosso lugar. Pensa então em todo o dinheiro que Salomão possuía. Todos os corais que cantavam para ele, todos os cantores, todas as concubinas ao seu favor. Sinceramente, se você conseguisse se safar, não teria lugar, ou não teria que ter um pouco desses prazeres para si mesmo. Esponja afirmaria com eloquência, o mundo é um cenário encantador, mas é um túmulo adornado se Deus não estiver nele. O mundo é um cenário encantador, mas é um túmulo adornado se Deus não estiver nele.
Certamente, o grande pregador nos exortaria, dizendo aos seus ouvintes, a olharem para as suas próprias realizações e se perguntarem: você construiu muito, mas o que isso contribuirá para a sua alma na eternidade? Você pode ter os aplausos do mundo e perder a sua alma. Você pode ter o reconhecimento dos homens e perder a sua própria alma. Você pode ter uma vida próspera enquanto estiver aqui, mas perder a sua própria alma no final de tudo. Muitos no banco da igreja vivem correndo atrás de realizações, mas não percebem que estão construindo castelos de areia com telhados de ouro. Muito em breve irão ser arruinados e não restará nada. Talvez esse seja você no seu laboratório pessoal, tentando conquistar um pouquinho aqui, tentando conquistar um pouquinho ali, tentando achar sentido naquilo que vê debaixo do sol, tentando manter uma estabilidade, tentando possuir. E a expressão utilizada por você ou por mim é uma só: tenho feito para mim. Tenho conquistado para mim. Tenho comprado para mim. Tenho estudado para mim. É a inversão da criação. É a inversão do objetivo pelo qual fomos criados. Fomos criados para a glória de Deus. Por isso, tudo que fazemos não é para mim, mas para Deus. Tudo que fazemos não é para o nosso nome ser visto, mas para o nome de Deus ser glorificado. Isso traz para a gente a realidade que ter sucesso não é pecado. Mas fazer do sucesso um fim em si mesmo é pecado, porque é idolatria. E você faz do sucesso o seu próprio Deus. A cultura do consumismo é confrontada aqui. Ter prata e ouro não supriu a alma de Salomão. O que nós temos aqui é materialismo moderno, em uma versão atualizada de uma idolatria que é antiga pelos homens. Na vida debaixo do sol, irmãos, nosso objetivo é estar sempre vivendo em prol do que Deus quer, do que em prol do que eu quero para mim mesmo. É mais para Deus do que para mim. É mais para dar glória a Deus do que dar glória ao meu próprio nome. Na verdade, é o nome de Deus que precisa ser famoso e não o meu. Por isso, enquanto nós vivermos uma vida em prol do nosso nome, em prol de nossas realizações, nós estaremos sempre vivendo a vida em torno de si e deixando de perceber a beleza daquele que nos preenche para sempre. Não adianta ter um grande palácio, cheio de móveis, cheio de carros, mas com um coração vazio. Não adianta termos uma conta abastada financeiramente, sem possuir nada que nos satisfaça. Não adianta. Por isso nós poderíamos afirmar e orar ao Senhor para que Deus nos ajudasse a orar da seguinte maneira: tire-nos tudo, só não nos tire a tua presença. Tire-nos tudo, só não nos tire a tua presença. Por isso, meu convite a você hoje é que você submeta os seus projetos ao senhorio de Cristo Jesus. Eu sei que é bom viver como rei. Eu sei que é bom brincar de rei. Mas somos chamados a estarmos sob um grande rei, que é Cristo Jesus. E o chamado cristão não é abandonar o fazer, mas submeter tudo aquilo que fazemos ao rei. Foi o que Jesus afirmou: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Andando nos caminhos falsos para achar sentido, Salomão percebeu, em primeiro lugar, que os prazeres não têm sentido. Percebeu, em segundo lugar, que as conquistas também não preenchem. E perceberá agora, em terceiro lugar, que o resultado do que se busca é vaidade e angústia. O resultado do que se busca é vaidade e angústia.
Depois de passar pelos experimentos, Salomão começa agora a chegar no seu relatório final. Todos nós poderíamos, no gabinete de Salomão, perguntá-lo: Salomão, e aí, valeu a pena? Valeu a pena misturar todos esses componentes químicos? Pegar cada frasco desse? Está valendo a pena o que você está fazendo? Conseguiu então preencher o vazio do seu coração? Então juntos nós ouviríamos dele a introdução da sua conclusão da seguinte maneira. Verso 9. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Este homem que é poderoso agora irá enfatizar para a gente também o óbvio. Primeiro ele está dizendo que era um grande homem poderoso, conservando consigo toda a sua sabedoria. Mas falará para a gente aquilo que ele tem acesso e aquilo que ele não negou aos seus olhos. Verso 10. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Salomão não teve aqui o problema que eu tive na infância. Na volta a gente compra. Ele não precisou passar por isso. Na vida adulta, muito menos. Eu continuo dizendo para Sandra e para Joãozinho, na volta a gente compra. Mas Salomão não é esse cara. Salomão está enfatizando para a gente que tudo, absolutamente tudo o que ele desejou, tudo o que os seus olhos viram, ele possuiu. Tudo. A Bíblia nos adverte contra a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E o salmista estava obedecendo a essa advertência quando orou: desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade e vivifica-me no teu caminho. Mas Salomão ignorou completamente essa oração. Salomão ignorou completamente essa advertência e disse: tudo que os meus olhos viram, tudo que eu desejei, eu não me neguei. Eu possuí tudo, porque fui poderoso. Fui maior do que todos os reis que vieram antes de mim. Sempre que via o que desejava, Salomão ia lá e pegava. Sempre que era tentado a se entregar ao prazer carnal, ele ia lá e assim o fazia. Não havia nada que ele negasse a si mesmo, nada. Nada que o advertia visivelmente ou o satisfazia interiormente. Ele fazia isso porque acreditava que merecia. Tudo que eu tenho me dá condições. É o ter e possuir por merecimento. Eu mereço, eu quero, eu possuo. É o merecimento como recompensa do seu trabalho. Ele diz, na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi minha recompensa de todo o meu esforço. Eu mereço, eu preciso, logo eu possuo. Mas como tudo na vida, há uma conjunção adversativa. Uma sentença que muda toda a sua conclusão, toda a sua introdução. Qual é o relatório final de Salomão? Provou do riso, provou da alegria, provou dos vinhos, se envolveu em projetos, em conquistas, em jardins, em casas grandes, no dinheiro. Qual é o relatório final? Verso 11. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu tanto me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. No clímax de sua confissão, Correlete afirma para todos nós. Ele admite tudo o que fez, apesar de ser grandioso demais. Apesar de ser bom demais, era como estivesse perseguindo o vento. Era como se não estivesse fazendo nada. Era como se estivesse correndo atrás daquilo que escorre pelas mãos. Não faz sentido. Não traz satisfação. Não traz prazer.
Tramp Longman observa que essa metáfora revela o absurdo de tentar agarrar aquilo que é inalcançável. Algo que escapa de nossas mãos pela natureza. Correr atrás do vento. Ele havia conquistado tudo. Mas no fim, perde por tudo que conquistou. Seu relacionamento com o próprio Deus. Mais uma vez, nós poderíamos sentar com Salomão no seu gabinete. E enquanto ele nos apresenta toda a sua experiência no seu laboratório da vida, nós poderíamos juntos afirmar: Salomão, Salomão, nada faz sentido quando Deus deixa de ser o sentido. A resposta que Eclesiastes dá é a que já deveríamos conhecer. Com base no que conhecemos, com base no que acontece conosco, quando todos nós também buscamos o nosso próprio prazer. Como Salomão, nós temos muitas oportunidades de nos entregar a muitos desejos pecaminosos e egoístas do nosso coração. Fato é que talvez Salomão nos invejaria. Como assim, João Paulo? Salomão teria inveja de nós nos dias de hoje? Sim. Em termos gerais, nós vivemos em casas melhores do que ele, com móveis melhores do que ele, com o controle maior do clima. Nós podemos colocar o ar em 17, em 21. Salomão não tinha nada disso. Nós comemos em buffets maiores. Quando vamos aos supermercados, nós desejamos, quando vamos ao supermercado, nós podemos comprar praticamente tudo que desejamos. De qualquer parte do mundo. Tudo em um só lugar. Quase propaganda do Sam's Club. Ouvimos uma variedade muito maior de músicas da nossa época. E no que diz respeito ao sexo, a internet está oferecendo um harém, a delícia dos homens, disponível a todos aqueles que acessarem. Tudo indica, então, que estamos vivendo nos tempos ímpios que Paulo descreveu a Timóteo. Um tempo em que as pessoas seriam mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. 2 Timóteo 3,4. Porque, na verdade, tudo está ao nosso alcance, com o estalar dos dedos e com o toque na tela. Nada está indisponível para nós. Temos acesso a tudo que os nossos olhos desejarem. E podemos possuir tudo o que quisermos. Salomão disse: não neguei ao meu coração alegria alguma. Isso mostra do coração dele e do nosso coração uma autonomia radical. É a ideia de viver como se Deus não existisse. Eu quero, eu possuo. Eu desejo, eu tenho. Precisamos parar de brincar de rei. E deixar que Ele reine sobre nós. Não dá para reinar tanto sobre nossas vidas como temos feito. Porque logo, logo vamos perceber, por meio da pior forma, por meio da frustração. Paremos de brincar de rei. Saiamos do trono que não nos pertence. E deixemos que o rei maior reine sobre nossas vidas. Saiamos dessa posição hoje. A fonte de tudo que buscamos está justamente com base na frase: eu preciso disso. Eu preciso disso. Damos desculpas para o nosso coração através disso. Eu trabalho muito, então eu preciso disso. Eu me esforço muito estudando, então eu preciso disso. O dia de trabalho foi muito difícil, então no final da noite eu preciso disso. Não é assim que vivem aqueles que estão sob o reinado de Cristo Jesus. Agora juntos avaliemos o destino dos nossos esforços. Vale a pena esse experimento? Vale a pena brincar de rei? Vale a pena estar no lugar em que você está? O final da linha da autossuficiência é frustração e angústia. Porque todo sucesso sem Deus se transforma em fardo. Todo sucesso sem Deus se transforma em fardo.
Não basta nos perguntar o que eu estou fazendo, mas para quem eu estou fazendo. E aí onde está o sentido de tudo. Porque o sucesso na carreira não trará sentido se o coração estiver distante do Senhor. A busca pela autenticidade fora de Deus nos deixa ainda mais confuso. Você está correndo atrás do vento? Está correndo atrás daquilo que perece? Hoje é o dia de juntos olharmos para Cristo e encontrarmos sentido eterno naquilo que é belo. Há um trono eterno e podemos confiar nele. Saiamos do trono da vida. Paremos de brincar de rei. E vivamos por algo que dure além do nosso túmulo. A eternidade com Cristo. Por isso hoje abracemos a eternidade como fundamento da nossa esperança em Cristo Jesus. Abracemos a eternidade como fundamento da esperança em Cristo Jesus. Não adiemos a obediência. A procrastinação espiritual é fruto da ilusão de que sempre haverá tempo. Sempre haverá uma nova chance. Amanhã eu posso mudar. Depois eu posso rever esse ponto da minha vida. Depois eu posso ajustar isso aqui que está quebrado. Eu posso colocar uma colinha hoje e amanhã completar a cola. Você só está procrastinando resoluções espirituais que deviam estar consertadas há muito tempo. O texto desmonta essa ilusão, nos mostrando que hoje, por meio daquilo que Deus está falando, é dia de salvação. É dia de retornarmos para Deus. É dia de olharmos a beleza de Cristo Jesus e nos satisfazermos apenas nele. Não adie a sua obediência. Usemos então cada oportunidade para refletir a glória de Deus. O tempo é uma dádiva dada pelo Senhor, mas se usada de maneira errada, só nos trará frustração e mais fardo enquanto caminhamos nesse mundo. Vivamos então uma vida em que o nosso Deus possa governar sobre nós. Saiamos do trono e deixemos que Ele reine. O sentido perdido no Éden não foi achado nos jardins de Salomão, nem nas festas, nem nas obras arquitetônicas, nem no entretenimento para o riso, mas foi restaurado em outro jardim, no Getsemane, onde o verdadeiro filho de Davi enfrentou o maior vazio de todos, ser abandonado pelo próprio Pai na cruz do Calvário. Cristo não fugiu da dor, nem se escondeu no prazer, nem buscou conquistas pessoais enquanto esteve aqui. Viveu de maneira simples, filho de um carpinteiro, foi humilhado, morto, sepultado, para trazer satisfação ao meu e o seu coração. Ele se entregou para que nós pudéssemos reencontrar o real significado da vida. Viver novamente para Deus. Retorno ao Éden. Ele é o novo e eterno Éden. Nele, em Cristo Jesus, o vazio vira plenitude, a vaidade se transforma em glória. Se por causa do que Cristo fez, só por causa do que Cristo fez, é que nós percebemos que nada faz sentido. Se Deus não pode ser mais sentido. E por que nada nos preenche? Porque como diz em Eclesiastes 3:11, Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus plantou o anseio da eternidade em nossos corações. É por isso que todos nós temos anseio de volta. É por isso que nada nos preenche. É por isso que nada nos satisfaz. É por isso que vivemos com essa sensação de fardo pesado todos os dias. Porque nada nesse mundo pode nos satisfazer. E o que temos
nesse anseio da eternidade, nós temos anseio de voltar para casa. Nós temos saudade de casa. Saudade do Éden restaurado. Você pode ser parte do novo Éden que está sendo preparado para você. E as Escrituras os chamam de novos céus e nova terra. Ou a nova Jerusalém restaurada. E por mais que todos nós estejamos sujos com os componentes químicos da experiência que fizemos até agora, no nosso laboratório de experimento dos prazeres, ainda sujo com experimentos, há um lugar para você na mesa. Mas para isso, o seu antigo eu precisa ficar lá fora. Deseja entrar? Sejam todos bem-vindos, pois a festa da graça já começou. Não temos um bobo da corte para nos divertir. Nós temos aquele que é o sentido da vida e que nos satisfaz eternamente. O nome dele é Cristo Jesus. Preparou um banquete e uma festa para todos nós. Nós vamos voltar ao jardim. Deus abençoe. Feche os olhos, curve sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.